Pense em quantas vezes você já pediu uma resposta de Deus e não ouviu nada. O silêncio dele pode ser angustiante e muitos desistem antes de entender o motivo. Mas e se eu te disser que há 3 atitudes que podem estar bloqueando sua comunicação com Deus? Se você não as abandonar, continuará sem ouvir sua voz. E a última delas é a mais perigosa. Então, se quer entender o que pode estar impedindo Deus de falar com você, assista até o final. E antes de prosseguirmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. E comente aqui: eu quero me comunicar com Deus. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar a sua vida espiritual. A primeira atitude é a falta de arrependimento genuíno. Muitos acreditam que podem continuar ouvindo Deus, mesmo vivendo no pecado. Mas a verdade é que Deus não compactua com o erro. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se há algo errado na sua vida e você não confessa, Deus não pode agir. O pecado endurece o coração e torna a alma insensível à voz do Espírito Santo. Não é que Deus parou de falar, mas a sua consciência está cauterizada e você já não percebe a voz dele. Quantas vezes você ignorou aquela inquietação no coração, aquela voz suave dizendo para mudar de caminho? Isso era Deus falando. Mas a insistência no erro fez essa voz se tornar cada vez mais distante. E a pior parte é que muitos confundem a paciência de Deus com permissão para pecar. Pensam: Deus ainda me abençoa, então está tudo bem. Mas a verdade é que Deus não se cala apenas para te julgar. Ele se cala para ver até onde você vai. Agora reflita: será que algo em sua vida tem feito separação entre você e Deus? O pecado não confessado, a falta de arrependimento genuíno, pode ser o motivo pelo qual você sente que Deus não responde. E se essa atitude já é séria, a segunda é ainda mais perigosa. A segunda é um coração orgulhoso e resistente à correção. Se tem algo que impede a voz de Deus de chegar até nós, é o orgulho. Deus fala com quem é humilde, com quem reconhece suas falhas e deseja mudar. Mas muitos endurecem o coração e ignoram a correção divina. Provérbios 16:18 nos alerta: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho faz uma pessoa se tornar surda para Deus. Quantas vezes Deus já tentou te corrigir através da palavra, de um conselho ou até de uma situação, mas você rejeitou? Deus fala, mas quem tem um coração endurecido simplesmente não quer ouvir. O povo de Israel foi um exemplo disso. Por várias vezes, Deus enviou profetas para alertá-los, mas, em vez de ouvirem, preferiam seguir seus próprios caminhos. Jeremias 7:24 diz: mas não deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para diante. Essa resistência à voz de Deus é perigosa. No começo, a pessoa sente incômodo quando faz algo errado, mas, conforme ela ignora a correção, o coração vai se endurecendo. Aos poucos, já não sente mais culpa. A consciência se torna cauterizada e a voz de Deus parece desaparecer. Muitos acham que estão bem espiritualmente, mas na verdade já se afastaram de Deus faz tempo. Eles estão tão envolvidos em suas próprias vontades que não percebem que a presença de Deus já não está mais ali. Mas será que essa é a sua realidade? Será que Deus tem tentado falar contigo, mas seu orgulho está impedindo a mensagem de chegar? O orgulho não apenas afasta a voz de Deus, mas também nos distancia das bênçãos que Ele deseja nos dar. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja,
Enquanto houver orgulho no coração, não há como se aproximar dele. E se você acha que essa atitude é grave, espere até conhecer a que falaremos agora. Esta é a mais perigosa de todas, e muitos caem nela sem nem perceber. E ela é a distração com o mundo e a falta de intimidade com Deus. Se há algo que pode silenciar completamente a voz de Deus em sua vida, é a distração com as coisas deste mundo. E o mais perigoso, muitas vezes, essa distração é tão sutil que a pessoa nem percebe que está se afastando. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador. Em Mateus 13:22, ele fala sobre aqueles que ouvem a palavra, mas não conseguem frutificar porque estão preocupados com as coisas da vida. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas vezes você já tentou buscar a Deus, mas se distraiu com outras coisas? O celular, as redes sociais, os compromissos diários, tudo parece competir com o seu tempo de oração. No fim do dia, você percebe que passou horas vendo vídeos, respondendo mensagens ou preocupado com problemas, mas não separou nem alguns minutos para ouvir a Deus. E é exatamente assim que o inimigo age. Ele não precisa tirar Deus da sua vida. Basta fazer você se ocupar com tantas coisas que não sobra tempo para Deus falar. O problema não está apenas na falta de tempo, mas na falta de prioridade. Jesus não quer ser apenas mais um detalhe na sua rotina. Ele quer ser o centro da sua vida. Mas, para muitos, Deus se tornou apenas uma opção. Eles querem ouvi-lo, mas não querem pagar o preço da busca, da oração e da consagração. Você já percebeu como Jesus sempre se retirava para orar? Mesmo sendo o Filho de Deus, ele sabia que precisava desse momento de intimidade com o Pai. Em Lucas 5,16 está escrito: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se o próprio Jesus, que era perfeito, precisava desse tempo a sós com Deus, quanto mais nós. Muitos dizem: Deus não fala comigo. Mas a verdade é que Ele tem falado o tempo todo. O problema não é Deus estar em silêncio, mas sim as muitas vozes ao redor abafando a voz dele. A vida moderna trouxe uma avalanche de informações. O tempo todo somos bombardeados com notícias, entretenimento, redes sociais. Tudo exige nossa atenção. Mas quando foi a última vez que você parou tudo para ouvir a Deus? E não se engane, ouvir a Deus não é apenas sobre falar com Ele, mas também sobre silenciar tudo ao redor e permitir que Ele fale ao seu coração. Muitos oram, mas logo depois se levantam e seguem sua rotina, sem dar espaço para Deus responder. Talvez essa seja a sua realidade. Você até busca a Deus, mas não tem paciência para esperar a resposta. A oração se tornou algo mecânico, sem verdadeira comunhão. Você fala, mas não ouve. E aos poucos, sua fé vai esfriando, sua sensibilidade espiritual vai diminuindo, até que Deus parece estar cada vez mais distante. A distração espiritual é um dos maiores perigos dos últimos tempos. O próprio Jesus alertou em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é que essas pessoas deixaram de acreditar em Deus, mas se tornaram tão ocupadas e distraídas que perderam o primeiro amor. Será que essa tem sido a sua realidade? Será que as distrações do mundo têm sufocado a sua vida espiritual? Mas agora vem a pergunta mais importante: como reverter essa situação? Como limpar o caminho para ouvir a voz de Deus novamente? Agora, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre como restaurar essa comunhão e como garantir que você nunca mais se sinta distante de Deus. Agora que você já entendeu as 3 atitudes que silenciam a voz de Deus, vem a pergunta mais importante: como reverter essa situação?
Como restaurar sua comunhão e garantir que nunca mais se sinta distante de Deus? A resposta está na Bíblia. Deus nunca parou de falar, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos, endurecemos o coração e nos distraímos com o mundo. A boa notícia é que Ele sempre nos dá um caminho de volta. O primeiro passo para voltar a ouvir a Deus é reconhecer onde você errou. O orgulho e a dureza de coração nos fazem ignorar a voz do Espírito Santo, mas o arrependimento nos reconcilia com Deus. Davi entendeu isso quando escreveu no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você percebeu que tem andado distante, que seu coração se endureceu, ou que tem se deixado levar pelas distrações, peça perdão a Deus. Mas não apenas com palavras vazias. Um arrependimento verdadeiro traz transformação. O segundo é renovar sua busca por Deus. Deus não se revela a quem é indiferente. Jeremias 29:13 nos dá um princípio poderoso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quer voltar a ouvir a voz de Deus, precisa buscá-lo com intensidade. Isso significa separar momentos exclusivos para estar com Deus, sem distrações. Tire um tempo todos os dias para oração e leitura da Bíblia. Desligue as distrações e entre na presença de Deus com reverência. Não busque apenas respostas, mas busque a presença dEle. Deus não é um atendente de pedidos. Muitas pessoas só se aproximam quando precisam de algo, mas a verdadeira intimidade com Deus acontece quando buscamos a sua face e não apenas suas mãos. Muitos dizem que não ouvem a voz de Deus, mas ignoram o que Ele já falou. Deus não vai dar novas direções se você não seguiu as anteriores. Em João 14:23, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Obedecer a Deus traz mais revelação. Mas se você negligencia os princípios da palavra, sua sensibilidade espiritual diminui. Pergunte-se: existe algo que Deus já falou para eu mudar, mas que ainda não mudei? Outro exemplo. É uma das razões pelas quais as distrações nos afastam de Deus é porque passamos mais tempo alimentando a carne do que o espírito. Se você dedica horas do seu dia ao entretenimento, mas passa poucos minutos orando e lendo a Bíblia, sua carne estará mais forte do que seu espírito. Gálatas 5:16 nos dá um segredo espiritual. Andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que, quanto mais você se encher das coisas de Deus, menos atração terá pelas distrações do mundo. Substitua conteúdos vazios por pregações e louvores. Passe mais tempo na presença de Deus do que nas redes sociais. Jejue para quebrar o domínio da carne sobre sua vida. Mais um exemplo é a perseverança, mesmo quando parecer que Deus está em silêncio. Uma das maiores armadilhas espirituais é desistir quando não sentimos nada, mas Deus não é um sentimento, Ele é uma verdade. Muitas vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, mas um tempo de maturidade. Jó passou por um período onde parecia que Deus não o ouvia, mas no final pôde dizer: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O processo de buscar a Deus pode parecer difícil no início, mas quem persevera sempre experimenta o sobrenatural. Se você deseja ouvir a voz de Deus novamente, precisa tomar decisões sérias. O orgulho, as distrações e a falta de prioridade são barreiras que precisam ser derrubadas. Mas a boa notícia é que Deus não está longe. Ele deseja falar com você mais do que você deseja ouvi-lo. A única coisa que Ele espera é um coração disposto. Agora, eu te pergunto, você está disposto a abandonar essas atitudes e se aproximar de Deus? Você quer restaurar sua comunhão e nunca mais viver longe da sua voz?
Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: "Eu quero ouvir a Deus". Assim, vamos orar juntos por um renovo espiritual na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.